Bom, agora conosco aqui no Jornal da Manhã, a jornalista Vera Magalhães, com imagens também. Vera, bom dia. Hoje o governo interino de Michel Temer completa 100 dias e, ao que tudo indica, o presidente convocou a tropa de choque para tentar definir uma agenda, é isso? É isso mesmo, Thiago. Bom dia para você, bom dia para os demais amigos aí do estúdio da Jovem Pan. O presidente Michel Temer completa 100 dias de um governo atípico. São 100 dias, na verdade, de interinidade, porque até então até agora ele ainda não é presidente definitivo. Ele chamou para uma reunião aqui em São Paulo hoje seus principais ministros, o ministro Henrique Meirelles, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Renan Calheiros, e os líderes do governo no Senado, Aloysio Nunes Ferreira, e na Câmara, André Moura. O que ele quer? Ele quer definir uma agenda econômica que tenha coerência, tenha começo, meio e fim, sinalize realmente o compromisso com o ajuste fiscal. A gente vem falando disso aqui há alguns dias, da cobrança do PSDB, para que o governo tenha clareza na defesa das medidas, clareza no controle de gastos, clareza em medidas que sinalizem uma tentativa de recuperar a economia, que a gente viu aí os dados do primeiro semestre foram catastróficos, os piores em 25 anos. Então, numa espécie de continuidade do jantar DR com o PSDB, ele convocou essa reunião e vai tentar sair dali com uma agenda que pare em pé, uma agenda que mostre que ele realmente tem esse compromisso e que vai tocá-lo adiante a despeito de pressões políticas, a despeito de ser uma agenda impopular e etc. Uma das ideias tem a ver com o que eu falei mais cedo aqui na Jovem Pan, no boletim Ponto de Vista. Uma das grandes preocupações do governo, qual é nesse momento? É um projeto que tramita, já passou na Câmara e está em tramitação no Senado e que concede reajuste salarial para os ministros do Supremo. Hoje em dia eles ganham R$ 3.700 por mês, aliás, desculpa, R$ 33.700 por mês, e passariam a ganhar R$ 39.200. Com isso, teriam um efeito cascata nos salários de desembargadores, juízes, Brasil afora, um impacto estimado em 5 bilhões por ano. O PSDB resolveu abraçar essa bandeira, apesar do risco aí de se dispor com o judiciário em tempos de Lava Jato. O senador Ricardo Ferraço me disse que vai dar um parecer contrário a essa medida. Pois bem, o governo pode, de alguma maneira, discretamente, para não melindrar o judiciário, abraçar também essa ideia de que não tem clima, não tem como conceder esse reajuste com um impacto tão brutal nas contas para os ministros do Supremo e que isso desencadearia aí um efeito cascata muito deletério, Brasil afora. Vera, Denise, bom dia. Oi, Denise, bom dia. Vera, vai ser uma estratégia política muito complicada, né? Porque o governo ele tem de parar de fazer determinadas concessões que complicam o ajuste e, ao mesmo tempo, garantir as votações mais importantes que vão ficar para depois da conclusão do impeachment, né? Ele ontem já não conseguiu avançar com a votação da DRU, que já seria importante agora, depois tem reforma da Previdência, tem ajuste fiscal e até renegociação da dívida dos estados ainda em aberto. É verdade, está tudo em aberto. Nessas medidas a que você se referiu, o governo fez várias concessões para além do que sinalizava antes, o que também irritou os partidos, porque eles ficam defendendo as medidas na sua integridade. O governo, na última hora, vai lá e faz concessões que comprometem os ganhos que se esperava inicialmente das medidas. Então, o governo tem que ter mais coerência na defesa dessas medidas, tentar afinar o discurso com a tropa do Congresso e votá-las, avançar com elas no Congresso, porque é isso que esperam também os agentes econômicos. Você conversa muito com o pessoal aí do mercado, com economistas, e sabe que eles estão preocupados com isso, com a dificuldade que o governo tem de realmente conseguir ter um discurso e uma prática coerentes na defesa desse ajuste. Eu acho que essa reunião de hoje vai tentar afinar um pouco isso, tanto que o Meirelles está participando também. Tudo bem, não. Eu ia perguntar da Vera, eu acho que foi um ato tolo do presidente interino não comparecer no encerramento da Olimpíada e gostaria de saber da opinião da Vera. Isso mesmo, ele não vai mesmo no encerramento da Olimpíada, mas vai na abertura da Paralimpíada. E ontem o presidente abriu um pouco os cofres para viabilizar a realização da Paralimpíada. A gente sabe que a venda dos ingressos não foi tão bem quanto na Olimpíada, não teve a mesma performance. A prefeitura até queria distribuir esses ingressos como forma de lotar as arenas, os estádios,
mas isso foi considerado que poderia ser confundido com compra de votos. Então era um evento que estava arriscado. A Justiça também tinha proibido novos repasses de verbas públicas para a Paralimpíada por conta da situação fiscal complicada do Rio de Janeiro. Pois bem, ontem o TRF derrubou essa proibição e o governo já repassou via estatais 100 milhões de reais para a realização da Paralimpíada e 150 milhões via repasses federais para a prefeitura. Então, pelo menos está assegurado que vai haver o evento e que ele vai ter dinheiro para ser realizado. Vera, bom dia. Vila, tudo bem? Vila, bom dia. Bom dia. É o seguinte, eu duvido de todos esses dados, por exemplo, de economistas. Essa história que no STF aumentar o salário dos ministros do STF vai ter um efeito cascata de 5 bilhões, cascata são 5 bilhões, que são mentira, falsos. Eu duvido que alguém me mostre que o efeito cascata dá 5 bilhões. Cascata é esse número. Não existe. Os economistas inventam uma realidade do Brasil que não existe. Eles querem que o governo faça uma coisa que não cobraram do PT durante 13 anos e 5 meses. Muitos desses aí de consultorias, que erraram todas, por sinal, erraram todas as análises econômicas e políticas. As políticas nem se fala, portanto eu não acredito em nenhum deles, eu acredito mais no Papai Noel. Segundo ponto, que eu acho que é importante a gente também destacar nessa questão aí cobram do governo o que é impossível dá-lo. Por exemplo, o governo Itamar Franco, só para efeito de comparação, tinha condições políticas muito mais tranquilas do que o governo Michel Temer na interinidade. Me diga o que Gustavo Krause fez nos 100 dias do governo Itamar Franco, antes do dia 30 de dezembro de 1992 ser aprovado, quer dizer, ele renunciou, né? No dia 30 de dezembro, ou seja, entre 2 de outubro, para ser historiador mesmo, entre 2 de outubro de 92 a 30 de dezembro do mesmo ano, quais medidas econômicas radicais foram tomadas por Gustavo Krause? Nenhuma, numa situação política muito mais confortável. Portanto, faz uma cobrança agora absurda, que é impossível nessa interinidade você enfrentar reformas, você refundar o Brasil, né? Trazer as 13 naus, saindo lá de Portugal, uma delas naufragou, chegam às 12 em Porto Seguro, chega o Bartolomeu Dias, dança com os índios, morre depois no Cabo da Boa Esperança, 3 semanas depois, e assim por diante. Então, eu acho que a gente cai numa leitura, numa agenda imposta pelo grande capital, por um mercado, que não me apresentaram que é o mercado. Eu não sei se ele é alto ou baixo, gordo ou magro, moreno ou escuro. Assim como durante a ditadura havia o sistema. É assim, eu vou só fazer essa observação que eu acho importante ao ouvinte. Na página 3 do jornal Estado de São Paulo, nos anos 70, havia Carlos Chagas e Vilas Boas Corrêa, 2 excelentes jornalistas, que eu aprendi muito com eles, inclusive com os livros que eles publicaram. Mas eles colocavam assim, o sistema, com letra maiúscula, o sistema quer a cassação do deputado do MDB. Mas quem é o sistema? É o sistema. Mas quem é o sistema? É o sistema. Eu não sabia quem era o sistema. Assim como não me apresentaram quem é o mercado. Eu gostaria de conversar com ele, bater um papo, não sei se ele torce pro Corinthians, pro Santos, pro Flamengo. Então, há uma leitura imposta pelo andar de cima de que nós devemos seguir o que esse mercado quer. Não, nós devemos seguir o que o Brasil quer, o Brasil que derrubou o PT do governo. E o Brasil quer aumento para os ministros do Supremo? Eu não sei, eu acho sinceramente, não sendo populista barato, eu acho que um ministro que estudou a vida inteira, que trabalhou, se dedicou à profissão, ganhar 39 mil reais não é salário de Marajá. Alguém que ficou 40 anos, quer dizer, desde os bancos escolares, nós temos ministros com 70 anos. Tem ministros que estão na vida, sendo operador do direito, para usar essa expressão, há 30, 40 anos. Hoje, um advogado, o Cacai, vamos citar deve ganhar numa causa... Bem, vou citar processo no Mensalão que eu acompanhei todas as sessões. Teve advogado que recebeu 15 milhões. Quem defendeu José Roberto Salgado, que foi Márcio Tomás Bastos, recebeu 15 milhões. José Carlos Dias recebeu 8 milhões para defender Cátia Rabelo. 8 milhões. O ministro do Supremo Tribunal Federal, que dedicou a sua vida ao Estado, à Justiça, receber 39 mil reais, sinceramente, eu não acho salário de Marajá. Bom, eu acho o seguinte, aqui a gente fez uma salada são várias coisas, econômica. Mas... Deixa eu falar um pouquinho, posso? Claro. Obrigada. Eu acho que as naus, as caravelas, o governo Itamar, tudo isso era outra realidade. Itamar Franco
nesse período que você falou, já era definitivo, já era presidente definitivo, você sabe, como historiador, porque o Collor renunciou, a Dilma não renunciou. Não, ele renunciou, tá lá. Então desculpa, a gente Vera. Uma realidade Tá errada a informação, diferente. o Reinaldo errou também, desculpe, tá errado. Não, ele desculpe. Não, ele não renunciou. Ele tem de dar essas respostas não pelo mercado, essa entidade etérea, porque a própria base política dele está cobrando. O PSDB é o sustentáculo político do governo. Esse cálculo de 5 bilhões não é do mercado, é um cálculo da consultoria do Senado, no qual está se baseando o relator do projeto, o senador Ricardo Ferraço. Os 5 bilhões foi ele que me disse, não foi a entidade etérea do mercado. Portanto, eu acho que não cabe a gente fazer essa discussão. A gente cobrava da Dilma rigor fiscal. Acho que temos de ter a mesma coerência de cobrar isso do Temer. Afinal, uma das razões pelas quais a Dilma foi empichada é que ela cometeu os despautérios na área fiscal que ela cometeu. Então, eu acho que o governo Temer sabe que tem de ser coerente com isso. Ele mesmo está fazendo essa reunião hoje para tentar afinar esses instrumentos e buscar essa coerência que ele não está tendo nesses 100 primeiros dias. Só explicar, o Reinaldo, que é um nosso amigo, nosso colega, também, desculpe, viu, Reinaldo, podemos até discutir isso, mas a informação estava errada sobre a renúncia do presidente Collor. Isso está no meu livro, mas não é só porque está no meu livro, está na história. Que é o seguinte, o Collor renunciou durante o julgamento. Foi quase que ao meio-dia do dia 29 de dezembro, em pleno julgamento. Aí foi interrompido o julgamento, né, como ele renunciou, e foi suspensa a sessão por Sidney Sanches e foi dado posse à 1h da tarde a Itamar Franco, que tomou posse como presidente efetivo. Aí foi levantada uma questão se o julgamento deveria continuar ou não. Por quê? Porque a pena principal é o afastamento. E a pena secundária é o inabilitado por exercício de funções públicas por 8 anos. Queriam continuar o julgamento. O senador Josafá Marinho, do PFL, jurista de respeito, colocou a seguinte questão, que me parece que era correta. Você não pode aplicar a pena secundária quando não aplicou a principal, que era a questão do afastamento, que houve a renúncia. Portanto, devia interromper o julgamento. Houve uma votação no Senado e, por ampla maioria, os senadores entenderam que o julgamento deveria continuar. E continuou no dia 29 de dezembro, à tarde, à noite e de madrugada, no dia 30, por volta das 4 da manhã, foi inabilitado pelo exercício de funções públicas Fernando Collor. Tanto que a resolução 101, desculpe dar todos esses dados, mas 101/92 do Senado Federal tem todas essas informações. Então, a renúncia do Collor ocorreu durante o julgamento. O que eu digo a diferença é porque não chegamos a ter um governo interino. Isso faz toda a diferença na prática. Tanto que o Temer vai ter que tomar posse de novo depois que a Dilma sofrer impeachment. Eu estou dizendo só das condições políticas causadas pela situação da época, que foi diferente, porque o Itamar pôde assumir com plenos poderes ali, já que o Collor renunciou, e agora a Dilma fez questão de ir até o final, e temos aí 100 dias em que se arrasta essa situação inédita de ter um presidente interino e uma presidente enclausurada lá no Alvorada. É só por isso, pelas condições políticas diferentes de uma situação e de outra, que eu pontuei isso. Ô Vera, só pra gente fechar essa sua participação, daqui a pouco você vai voltar aqui no Jornal da Manhã, você sabe que a gente tem aqui o Datavila que não acerta muito. E eu pergunto pra você, o Datavera pro placar do impeachment da presidente Dilma Rousseff, só pra gente fechar e quebrar um pouco o gelo aqui. Eu vou tentar passar essa bola. O Datavera não diz muito, mas o Data Planalto e o Data Jucá, que não costuma errar, falam entre 61 e 62 votos pró-impeachment. Aí eles fazem a brincadeirinha, podendo aumentar a depender da quantidade de bobagens que a presidente falar na sua defesa própria lá no Senado. Até já, Vera. Tchau, gente. Boa manhã para vocês, bom fim de semana.